Diz aqui, e que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Quando essa carta foi escrita, João estava vivo, velho, na ilha de Pátimos. Os outros apóstolos já tinham morrido, provavelmente, e já estavam aparecendo pessoas dizendo, não, nós somos apóstolos agora. Nós somos apóstolos como eles se foram, mas a gente está no lugar deles. Na igreja pós-apostólica, que é o que a igreja de Éfeso representa, começaram a aparecer pessoas querendo o status de apóstolos. E está cheio de igreja hoje aí, com gente dizendo que é apóstolo, né, irmãos? Mas nós aqui queremos comungar com Éfeso. Os achaste mentirosos. Pastor, por que não existe apóstolo mais depois dos 12? Primeiro porque a Bíblia diz em Efésios 2:20 o seguinte, veja aí. Edificados, está falando da igreja, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A igreja está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas. O fundamento de uma edificação está onde? No começo. Se a igreja está próxima do arrebatamento, como é que o fundamento ainda vai estar aqui? Fundamento é o começo, meu irmão. Por que é que os dons de 1 Coríntios 12 não cessaram? Porque eles são dados para a edificação da igreja. A igreja está sendo edificada, ela não terminou não. Mas se ela está sendo edificada, eu garanto uma coisa, do fundamento ela já passou. O fundamento é o começo, é o alicerce. E aí, gente, agora a igreja próxima do arrebatamento, gente querendo ser apóstolo. É o fundamento. Mas note aqui a ordem. A igreja está edificada sobre os apóstolos. Então os apóstolos são anteriores à igreja. Eles foram escolhidos por Jesus antes de a igreja ser estabelecida, visivelmente a partir do Pentecoste. Ali, os apóstolos lideraram a igreja. Então a ordem é essa, a igreja está edificada sobre o fundamento do apóstolo, do qual Jesus é a principal pedra de esquina. Então Jesus escolhe os apóstolos, Jesus é a principal pedra, é o começo. Ele escolhe os apóstolos, que é o fundamento, e depois vem a igreja. Não tem sentido o apóstolo vir sobre a igreja, o apóstolo está no começo, é antes da igreja, é a base, foram escolhidos por Jesus, porque os apóstolos foram os depositários da fé, aqueles a quem Jesus falou a revelação neotestamentária. A incumbência deles era nos deixar a sã doutrina que Jesus passou para eles. Eles escreveram livros da Bíblia, ou então pessoas que não eram apóstolos escreveram com a liderança de apóstolos. Marcos sob a liderança de Pedro, Lucas sob a liderança de Paulo, mas tinha um apóstolo com a sua autoridade por trás de cada um desses escritores do Novo Testamento. Se o cano do Novo Testamento terminou, nós não precisamos de apóstolos, porque a revelação terminou. Admitir uma continuidade de apóstolos seria admitir que ainda precisamos de novas revelações doutrinárias. A Igreja Católica crê nisso. A Igreja Católica acredita na sucessão apostólica, ela acredita que os bispos são sucessores dos apóstolos e eles podem, em concílio, estabelecer novas doutrinas que não estavam no Novo Testamento. É assim que entra a Imaculada Conceição de Maria, purgatório e tudo mais. É como se a Bíblia ainda estivesse sendo escrita pelos concílios e pelos documentos papais. Mas nós acreditamos que encerra ali, no Apocalipse, quando João diz, quem acrescentar as pragas que estão aqui se lhe acrescentam, quem tirar a parte da árvore da vida lhe será tirada. Nós acreditamos que o Novo Testamento está terminado, a revelação doutrinária, o manual da igreja, a constituição da igreja está aqui. Logo nós não precisamos mais de apóstolos. Uma igreja apostólica hoje não é uma igreja que tem apóstolos, é uma igreja que ouve a palavra apostólica, que segue a Bíblia. Os apóstolos ainda estão falando conosco através desse livro. Mas a ordem é essa. Jesus escolhe os apóstolos. E os apóstolos são aqueles que lideram o início da igreja, o surgimento da igreja. Se você olhar
Jesus pessoalmente escolheu os seus apóstolos. Marcos, capítulo de número 3, versículo 13. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. A Bíblia faz questão de dizer que Jesus escolheu os seus apóstolos, escolheu quem ele quis. Não é a igreja que escolhe apóstolo, não é outro pastor que escolhe um apóstolo, não é papa que escolhe apóstolo. Quem escolhia um apóstolo era Jesus diretamente. Por isso que nós não aceitamos que foi um acerto da igreja a eleição de Matias para ficar no lugar de Judas Iscariotes. Porque um apóstolo não era para ser estabelecido por meio de eleição. Ali foi uma precipitação de Pedro, como tantas outras vezes ele se precipitou. O substituto foi Paulo. E quem escolheu Paulo não foi a igreja, não foi Pedro, não foram os apóstolos, foi Jesus. Paulo diz assim na carta aos Gálatas, ele mostra ser ele e não Matias, o substituto de Judas Iscariotes, quando ele diz o seguinte em Gálatas 1, Paulo apóstolo não da parte dos homens, Gálatas 1:1, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Um apóstolo teria que ter, como Paulo teve, uma aparição do Cristo ressuscitado para escolhê-lo. Paulo diz assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9. 1 aos Coríntios 9:1. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Não sois vós a minha obra no Senhor. Note que ele fala que é apóstolo porque ele viu o Senhor, porque Jesus apareceu a ele para escolhê-lo como um apóstolo. Mas pastor, na Bíblia às vezes aparece o termo apóstolo de forma que não é referida aos 12. Aparece. Porque apóstolo quer dizer enviado. Se eu enviasse alguém para fazer qualquer coisa, ele seria o meu apóstolo. Agora, apóstolos do Cordeiro só tem 12, enviados diretamente por Jesus. O que nós tínhamos, para além dos 12 naquele tempo, era um apóstolo das igrejas, pessoas que as igrejas enviavam para missões, para fazer o trabalho missionário, é apóstolo no sentido de missionário. Nós temos, por exemplo, lá, em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 8, verso 23, o seguinte: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas, a glória de Cristo. Essa palavra embaixadores das igrejas, no original é apóstolo, apóstolo das igrejas. Um missionário que a igreja envia é um apóstolo da igreja. Mas a questão é quantos apóstolos de Jesus existiram? 12. Lá em Apocalipse, Judas não ficou para tomar parte da herança. Quem vai ficar no seu lugar, no registro eterno, é o apóstolo Paulo. Diz assim, a Bíblia Sagrada em Apocalipse, capítulo 21, verso 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora eu quero saber uma coisa, esses que estão dizendo apóstolo hoje, estão se dizendo apóstolo, onde é que está o nome deles aqui? Lá na cidade tinha 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Portanto, logo depois da morte de João, principalmente, mas já no tempo em que ele estava em Pátimos, já estavam aparecendo alguns querendo dizer que eram sucessores dos apóstolos, novos apóstolos. Mas a igreja de Éfeso os colocou à prova e mostrou que eles eram mentirosos.